Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Meu nome é Gilberto, sou professor de literatura portuguesa e brasileira e nós estaremos juntos durante o transcorrer desse módulo de literatura do nosso curso. Bem, antes de começar nossas primeiras considerações, é importante ter em mente, afinal de contas, o que é essa tal literatura que alguns tanto gostam e outros às vezes estranham um pouco. Para entendermos bem esse conceito, é necessário retornar ao século V ou ao século VII a.C. A filosofia antiga, mediante Platão e Aristóteles, conseguem definir para nós com clareza e precisão o que é essa tal literatura. Bem, Platão e Aristóteles conseguiram definir juntos que literatura reflete uma palavra grega que eles dois denominaram como mimesis. Bem, mas, afinal de contas, o que é essa tal mimesis? Se nós fôssemos traduzir essa palavra do grego para o português, nós encontraríamos a seguinte definição: mimesis é a imitação da realidade. Mas é importante lembrar que essa imitação não é simplesmente uma cópia, como nós fazemos quando colocamos uma folha em uma máquina de xerox. Ela é feita diferente de uma cópia. A imitação da realidade é feita com base numa semelhança estabelecida entre o mundo real e aquilo que o mundo literário vai recriar. Correto? Então nós conseguimos entender o que, pessoal? Basicamente, a literatura é uma imitação de algo que está acontecendo em determinado contexto histórico do período da humanidade. Então, vocês conseguirão entender bem a história, às vezes sem entender literatura. Mas é impossível entendermos bem a literatura sem entendermos o que está acontecendo no contexto histórico daquele momento. A literatura e a história estão atreladas, elas andam como que de mãos dadas, correto? Agora que nós conseguimos entender o que é a literatura, existe um segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês. Temos de imaginar as escolas literárias como se estivessem numa linha do tempo em ordem cronológica. E os movimentos literários fazendo esse movimento de zigue-zague. Mas talvez você se pergunte, por que afinal você desenhou esse gráfico? Eu fiz isso, pessoal, para que nós consigamos entender que os movimentos literários são sempre opostos uns aos outros. Então, se uma determinada escola literária, como o trovadorismo, que é a primeira que nós começamos a estudar, tem como base a emoção, a próxima escola literária será oposta a ela e terá como base a razão. E assim os movimentos literários vão se intercalando em um movimento de zigue-zague. Sempre que uma escola literária for emocional, a próxima será racional e assim por diante. Correto? A nossa primeira escola literária, então, como o gráfico nos mostra, é o trovadorismo e ela tem base emocional, ou seja, é uma escola literária oposta aos moldes racionais. E quando começamos então o trovadorismo? O trovadorismo é um movimento literário clássico do século XII. E se formos recorrer ao contexto histórico, veremos que no século XII estamos dentro da Idade Média. E o que está acontecendo durante a Idade Média? Lembrem-se de que nas aulas de história nós estudamos que havia uma pirâmide, com a sociedade dividida em classes sociais. Essas classes sociais eram o clero, em primeiro lugar, representando a igreja. Depois nós tínhamos a alta nobreza, representada pelos reis, pelos duques, pelos viscondes, pelos condes e pelos barões. Temos a baixa nobreza, que era composta pelos senhores feudais. E depois nós temos a plebe, que estava por último na sociedade. Bem, é importante lembrar que durante esse movimento, que é a Idade Média, no século XII, nós tínhamos o que chamamos de estratificação social, ou seja, a impossibilidade de se mudar de classe social. Quem nascia alto nobre, morria alto nobre. Quem nascia baixo nobre, morria baixo nobre. Quem nascia plebeu, não tinha condição de mudar de classe social. Isso é importante lembrar, até porque nós falaremos na próxima aula a respeito dos trovadores, que eram os artistas e compositores dessa época. Bem, devido ao fato de o clero estar no topo da pirâmide, isso indica para nós que vivemos em um estado, no século XII, chamado estado teocêntrico, ou seja, a figura de Deus e a religiosidade são muito importantes.
E a Igreja Católica se coloca como representante ou como porta-voz do poder de Deus na Terra nesse momento. Então ela termina influenciando a vida social, a prática e todos os costumes das pessoas no século XII. Muito bem, agora que nós entendemos o que está acontecendo no contexto histórico, vamos às características principais desse movimento literário. O trovadorismo, por viver em um estado teocêntrico, tem como primeira característica fundamental o sentimento de religiosidade. Ou seja, nós enxergamos na literatura a reprodução do teocentrismo que está acontecendo na história. O trovador, o compositor poético dessa época, é extremamente religioso e bastante apegado à figura e à representatividade de Deus. Uma segunda característica importante é a exaltação da figura feminina. Bem, isso também reproduz, de certa forma, o que está acontecendo na história. Nós vimos que os plebeus serviam a essas três classes sociais que estavam mais elevadas. Então, dentro da literatura, o trovador vai colocar a mulher como se fosse a figura da alta nobreza, e ele vai colocar-se em condição de submissão a ela. Ou seja, o trovador como que serve a mulher, exaltando as suas qualidades como a virgindade, a pureza e a beleza. Uma terceira característica importante é o amor platônico, ou seja, o amor não correspondido. Mas por que esse amor não é correspondido? Bem, ele não é correspondido pelo fato de os trovadores pertencerem à baixa nobreza e sempre se referirem a uma mulher que pertence à alta nobreza. Como nós já vimos, em uma sociedade de estratificação social, existe pouca ou quase nenhuma possibilidade de pessoas de classes sociais diferentes se unirem em matrimônio, ou seja, se casarem. Então esse amor não se concretiza, ele só existe no mundo das ideias. Bem, a não concretização desse amor gera uma quarta característica, que é a coita de amor. Essa coita de amor é um sofrimento causado pela não concretização dele, que nós podemos observar claramente em todas as poesias. E como quinta e última característica, nós temos aqui o paralelismo, ou seja, a repetição de alguns versos do poema. Então, ele acaba com um verso e começa a próxima estrofe com o mesmo verso. Correto? Pessoal, essa foi a nossa primeira aula de introdução à literatura portuguesa. Agradeço a atenção de vocês e muito obrigado.